Mais uma vez aqui, pessoal, o Atevaldo Polêmico. (2.300 tardes e manhãs). Você já ouviu falar? Os 2.300 tardes e manhãs está registrado em Daniel 8,14. Lá diz o seguinte: entre 2.300 tardes e manhãs, o santuário será purificado. Bom, diz então que essa profecia se cumpriu pelo pé da letra, começando o período de contagem a partir de Artaxerxes, através do decreto de Artaxerxes. Mas a primeira pergunta que eu faço é o seguinte: o que faz crer que essa contagem, tá? Essa é uma pergunta que eu estou fazendo, que se fossem os judeus estaria fazendo no meu lugar, porque eu estou fazendo aqui um papel de uns judeus. O que lhe faz crer que os 2.300 tardes e manhãs começa a partir de Artaxerxes? Qual o requisito que se tem para se falar que essa data começa a partir de 457? Qual o critério que tem? Diz que começou a partir daí, tá? A contagem dessa data começou a partir de 457, foi um marco. Vem outra pergunta também, preste bem atenção. 2.300 tardes e manhãs, o mesmo termo hebraico que apresenta para 2.300 tardes e manhãs, é o mesmo termo hebraico que apresenta para Gênesis, quando diz: e fez Deus, e foi o primeiro dia, e foi o segundo dia, terceiro dia, e viu Deus que era bom. E foi tarde e manhã do primeiro dia, e foi tarde e manhã do segundo dia, foi tarde e manhã do terceiro dia, e assim sucessivamente. A mesma linguagem utilizada em Gênesis, capítulo 1, tarde e manhã, é a mesma linguagem utilizada em Daniel 8,14. Em 2.300 tardes e manhãs, o santuário será purificado. Claro, você pode me responder o seguinte. Você pode me dizer o seguinte: só que, Atevaldo, Gênesis, capítulo 1 de Gênesis, não é profecias. Gênesis está falando de fatos que estavam acontecendo, fatos literais. Já Daniel 8,14 é profecias. E dias em profecias equivale a anos. Ok. Eu já sei da sua resposta, tá? Já sei o que você vai me dizer. Você vai mostrar texto lá em Jeremias, texto lá em Número. Olha só um texto que tem lá em Número aí. Vamos ver o que é que diz aqui em Números. Veja bem o seguinte, o que é que diz aqui no livro de Números, tá? Lá diz o seguinte, olha o que é que diz aqui, ó. Segundo o número dos dias em que espiaste esta terra, 40 dias, cada dia representando um ano. Olha, eu acho muito perigoso esse tipo de ligação. Muito perigoso. Você faz a Bíblia dizer o que você quiser que ela diga. Você pega um texto aqui e pega outro texto ali e diz: olha, esse texto está dizendo que esse é assim. Aí mesmo em Número, aí está se falando que foi dado 40 dias para aquele povo, para aquele ambiente ali, sendo que cada dia equivaleria um ano, tá? Mas com respeito àquele episódio ali, aquele em particular, mas você isola o contexto, isola lá o que está na frente, isola o que está atrás e pega só aquele texto e faz uma ligação com o texto aqui, né, de Daniel. Mas existem outros textos, né, em Jeremias, outros textos lá em outros versículos que você faz uma ligação. Ok, vamos supor que seja correto mesmo isso aí. Em profecias, cada dia equivale a um ano, ok? Então, quando se refere a profecias, toda vez quando se trata de uma profecia, um dia equivale a ano. Pronto, você está certo, você está com a razão. Me responda uma coisa:
Jesus, quando esteve na terra, ele profetizou o dia da sua morte. Ele fez uma profecia: destruirei esse templo e reconstruirei em 3 dias. Ele está se referindo ao seu corpo. Por acaso, já que era uma profecia, então seria 3 anos. Quer dizer que Jesus ia ressuscitar em 3 anos? É uma profecia. A profecia também, que você conhece de Nínive, foi profetizado que em 40 dias Nínive seria submergida ou destruída, sei lá. Me diz o seguinte: seria então 40 anos? Vamos pegar o texto lá de Jeremias, vamos pegar o texto lá de Números e vamos ligar. Olha, 40 dias aqui equivale a 40 anos. Deus também fez outra coisa também que eu gostaria de ressaltar, é o seguinte: se você analisa Daniel 8:14, se você dá uma analisada o contexto, você vai ver que o santuário ele é atacado. E ele é atacado por um chifre. E o chifre pequeno. Segundo a interpretação de quem acredita que os 2.300 dias são 2.300 anos, segundo esses que acreditam, afirma categoricamente, como eu já acabei de citar nesse momento, que esta data, o ponto de partida dessa profecia, aliás, começou desta data, de 457. Bom, e diz que o chifre pequeno representa Roma. Ok, o chifre pequeno representa Roma. Chifre pequeno representa Roma. O marco dessa profecia começou em 457, quando o Artaxerxes deu o decreto da reconstrução de Jerusalém. Ok. Você, por acaso, tem algum registro mostrando o ataque de Roma a partir dessa data, em 457, ao povo de Israel? Chifre pequeno atacaria o santuário, tá? E o marco dessa contagem, dessa profecia, seria em 457. Então você deve ter algum documento, alguma coisa escrita, alguma coisa que nos leve a crer que Roma começou o ataque dela em 457. Eu não conheço nenhum, mas se você conhece, não custa nada você postar aqui abaixo. Agora vamos analisar a palavra purificar. Alguém já falou para você que essa palavra purificar em Daniel 8:14 é resultado de uma tradução errada da King James? Pois é isso mesmo. Em Daniel 8:14, lá nessas Bíblias que nós utilizamos, está purificar. Mas na verdade, no original hebraico, lá está tessadak, que tem um sentido de justificar. Tem um sentido também de restabelecer. Muitas Bíblias traduz assim: em 2.300 tardes de manhã, o santuário voltará às suas condições de origem. Veja aí no vídeo aqui algumas Bíblias, algumas traduções que eu pesquisei e encontrei. Veja aí, tá? Tem a data, tem o ano, observa aí. Olha essa daqui, a primeira. Veja essa daqui, tá? Essa daqui é de 1889. E me disse: até 2.300 tardes de manhã, logo o santuário será restaurado. Essa outra é de 1993. E me disse: 2.300 tardes de manhã, logo o santuário será restaurado. Outra aqui, outra tradução de 1993, da mesma data, tá? A versão King James, onde diz o seguinte, olha: e me disse: 2.300 tardes de manhã, logo o santuário será restaurado. Nós temos outra tradução aqui de 1998, e me disse: até tardes, manhãs 2.300.
então o lugar santo será declarado correto. Ninguém lhe disse isso, provavelmente, né? Você talvez nunca parou para analisar, mas o termo aí, esse termo purificar, não corresponde a Levítico, tá? De Levítico, aliás, né? Do livro de Levítico, onde fala de um santuário. Esse termo lá, a purificação do santuário, o termo lá não corresponde com o de Daniel 8:14. 8:14 diz: em 2300 de manhã, o santuário voltará às condições de origens, tá? Agora, as pessoas que não conhecem, assim, de uma maneira profunda, não lê, não estuda, porque poucas pessoas sabem sobre o santuário, quanto mais sobre essas questões aqui salientadas. Eu estou citando apenas o que eu citei aqui, apenas 10% do que eu conheço. Você pode perguntar o seguinte, como muitos perguntam, mas se essa profecia não for assim, vai ser como? Ah, colega, existe sim. Existe a profecia como também os 2.300 dias, ele é interpretado como literal, pelo outro lado, certo? Pelo outro lado, é interpretado como literal. E como lá diz o seguinte, em 2.300 de manhãs, o santuário voltará às condições de origem, ou seja, quando terminasse os 2.300 de manhãs, o santuário ia ser purificado, ia ser lavado, ia ser limpo, ia voltar, ter o sacrifício contínuo nele, ia voltar às condições de origem, às condições que tinha antes. E isso aí é interpretado dessa forma, literalmente. E tem na história isso aí, fatos que levam a interpretar e encaixar uma coisa com a outra. Agora precisa só você conhecer mais e estudar um pouquinho mais. Não dá para me abordar o assunto aqui, porque vai demorar mais, ó, o tanto que eu já demorei. Se eu for abordar, certo, quem é o chifre pequeno, de acordo com a outra teoria, certo? Se eu for abordar de quando começou a profecia, né? Quando terminou, tem que mostrar os textos, né? Mostrar as fontes, como em Macabeus e outros livros. Poxa, vai demorar um tempão. Então, seria bom você dar uma pesquisada. Vai lá, põe no Google lá, 2.500 de manhãs. Olha lá o ponto de vista que você já crê, para você ter já uma raiz, uma estrutura no que você crê. E agora vai ver o outro lado. Agora não fala o seguinte, não estuda um lado assim com a intenção de querer refutar. Se você for com a mente preconcebida, dançou. O fanático, ele tem a mente preconcebida. Você mostra o outro lado e vai dizer, ah, eu vou estudar e vou analisar para me refutar. Não, você vai estudar para você ver se o outro lado tem razão mesmo. E você parar e dizer assim, poxa vida, será que tem razão? Deixa eu pesquisar mais. Deixa eu ler mais. E vai indo, e vai indo. Você pode passar 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, lendo, estudando, pesquisando, até você chegar a uma conclusão. Ou você nunca chegar a conclusão alguma. Ou você continuar no que você está. Eu, como já disse, o seguinte, eu já falei aqui para vocês e vocês devem entender o seguinte. Eu não sou judeus. Eu estou colocando o assunto aqui, colocando o ponto de vista dele. Eu estou fazendo um papel como se fossem judeus. Você sabe a minha opinião, você que me conhece sabe o que eu posso pensar sobre esse assunto. Pelo menos 50%, 20% desse assunto aí. Certo? Então, o que eu estou colocando aqui é o outro lado da moeda. Você tem que analisar, pesquisar, ver um lado, ver outro. Eu acredito que para muitas pessoas aqui que estão vendo esse vídeo, é surpresa. Agora está sendo surpresa para você, tá? Às vezes são assuntos que já são debatidos. Ó. Esse assunto aqui mesmo, Dr. Cortel, foi de 1969. Já houve uma polêmica sobre esse assunto. E essa polêmica continua ainda hoje, né? Na comunidade adventista, aquela comunidade lá adventista, quando existia no Orkut, quando existia Orkut, né? Porque vocês sabem que hoje os Orkut não está funcionando praticamente. Poxa vida, já houve inúmeros debates sobre esse assunto aí. Ok, pessoal, então é só até aqui mesmo, tá? E vamos parar aqui, depois terá outros vídeos, tá? Valeu, obrigado pela atenção de vocês.